Imu apareceu em God Valley. Aqui é o Troquinho e vamos falar sobre as informações que nós tivemos no novo capítulo One Piece, no 1162. E bem, eu acho que já era de certa forma esperado por alguns fãs que o Imu ele tinha aparecido na ilha, mas não, acho que a gente não teria previsto da maneira exatamente como ele apareceu e o que ele fez. Mas antes, vamos começar pelo início, obviamente. O Rayleigh, o capítulo começou com o Rayleigh, ele levando a Shaq novamente para um navio dos Piratas Rojas, depois de ter finalmente salvado ela das mãos porra, até me esqueci o nome deles. Os Cavaleiros de Deus. E durante esse meio tempo, os piratas do Rocks eles tinham avistado a Shaq e foram avançar no Rayleigh para tomar dela, mas a Ishiki impediu os piratas, mandando ele deixar eles passar. Nesse momento também, o Garp ele acabou presenciando as pessoas mortas que no caso as pessoas que foram massacradas na ilha com todo esse jogo de abate que os Beats fizeram. E pela primeira vez mostrou que o Garp realmente não sabia de nada que estava acontecendo ali. Sendo que no flashback do Kuma deu a entender que ele tinha noção do que estava acontecendo, mas ele só não se importava. Mas não, na verdade ele realmente não sabia de nada que estava acontecendo ali, que os Tenryubits estavam fazendo todo esse massacre. Tanto que na mesma hora ele liga pro Sengoku perguntando sobre se ele sabia disso e o Sengoku não responde nada. Provavelmente ele sabe sim, já conhecemos muito bem da índole do Sengoku. Mas ainda assim o Garp ele fica muito puto mesmo com tudo que estava acontecendo. Nesse momento também vemos que o Rox ele tinha finalmente conseguido alcançar a esposa e o filho dele. E eles três estavam fugindo, então ele levou os dois para um barco e mandou eles fugirem o mais rápido que pudesse. No caso, ele planejava fugir junto com eles, antes de, no caso, avisando a tripulação para todos eles vazarem. Mas aí, na mesma da hora, Imu ele aparece em God Valley e assume o corpo do Saturn. Juntamente com isso, ele transforma todos os membros do clã Dave em demônios, assim como ele fez com o gigante da ilha de Elbaf no arco antes de começar o flashback. Então o Rox acaba ficando horrorizado, principalmente porque no meio, obviamente, além de serem parentes dele, já que são membros do clã Dave, ele também vê ali no meio o seu pai e a sua avó que foram transformados em demônios. E ele com medo, pensando, porra, o que aconteceu? Porra, vou ter que atacar eles. Mas aí a mulher dele acaba encorajando ele, dizendo que ela e o Teach iriam conseguir sobreviver e que eles iriam escapar juntos. E depois eles iriam se encontrar em Luzia junto com o Rox. Então ela mandou resolver a situação e não se preocupar com eles dois, pois eles iriam ficar bem. E então o Rox ele se despede da esposa e decide avançar em direção ao exército, que também estava acompanhado de Garlic que estava no meio. Entretanto, não adiantou de nada, simplesmente todo o exército foi randomizado em pouco tempo, juntamente com o Garlic. O Garlic simplesmente não conseguiu fazer porra nenhuma. Ele foi abatido em poucos golpes, pelo menos do que estou entendendo do spoiler, e o Rox saiu com pouquíssimos danos. Bem decepcionante, eu esperava pelo menos um pouquinho mais. É triste como nenhum dos Cavaleiros de Deus está fazendo jus à imponência que, em teoria, eles deveriam ter. Realmente triste. Mas bom, continuando, nessa mesma hora nos mostra que a Big Mom ela tinha finalmente conseguido tomar a fruta do dragão na mão do Ivankov, como nós já vimos no flashback do Kuma. E também, nesse momento, se revela que a Big Mom ela não iria dar essa fruta pro Kaido, e sim pro Katakuri. O que eu achei estranho, sendo que, em teoria, o Katakuri nessa época já tinha comido a fruta do Mochi, pelo menos do que diz sobre Vicar. Mas não faz tanta diferença, já que nessa mesma hora o Kaido ele embosca e dá-lhe uma porrada nela e toma a fruta dela na mesma da hora e começa a fugir em direção ao centro da ilha, que era onde estava Rox. E outro que também se encaminhava para a mesma direção era a Barra Branca, que estava ouvindo todo o caos e foi ver Rox e ajudar ele na sua batalha. E o Kaido fez a mesma coisa quando chegou lá, querendo testar essas novas habilidades e como funcionava a fruta do dragão. O Rox até disse para os dois vazarem, já que eles não tinham nada a ganhar ajudando ele, mas ainda assim os dois eles querem sim ajudar seus capitães, dizendo cada um os seus motivos do porquê eles iam ficar ali. E obviamente que uma parte obviamente era para ajudar o capitão deles, que era o Rox. Mas então os três mantêm a postura e avançam em direção ao Imu, que tinha assumido o corpo do Saturn. E o pior de tudo, ele tinha pelo visto entrado na forma máxima do Saturn. E tava, se não me engano, pelo menos do que disse no spoiler, ele tinha uma parte do exército de demônios que ele ainda não tinha arrumado em direção ao Rox e que estava acompanhando ele nesse momento. Mas bem, o capítulo finaliza dessa forma, mas porra, realmente esse capítulo me impressionou. Não achei que ia ser tão bom. Dá até vontade de ler, já saber logo o próximo, mas infelizmente o Oda provavelmente vai tirar um descanso na próxima semana, já que desde a semana passada o editor dele já tinha avisado que ele estava um pouquinho mal, ele precisava ter um repouso, e é um repouso muito mais do que merecido, que ele tire umas 2 semanas de descanso, porque o trabalho que ele está fazendo está muito bom. Mas bem, aqui o Troquinho, me diga aqui nos comentários sobre o que você achar desse capítulo, sobre o que você se uma parte das revelações era o que você esperavam,
e até a próxima.